Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos aproveitar que os irmãos já estão de pé. Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Vou ler a partir do verso 39. Vou ler alguns versículos. A palavra diz assim, Lucas 2, 39, e quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Amém? Pode se assentar. Hoje é um culto de ensino, né? E nós estamos aqui para aprender da palavra de Deus. O Senhor tem nos abençoado com essa palavra. Eu queria dar um tema para essa mensagem de hoje. Um tema de alerta para nós, né? Perdendo a Jesus na igreja. Esse é o tema que eu queria trazer para nós nesta noite. Estava lendo essa palavra e eu confesso que eu já preguei nessa palavra um outro dia. E o Senhor me colocou essa palavra no coração para estar trazendo à igreja nesta noite. Nós sabemos que estamos vivendo em tempos difíceis. Sempre digo para a igreja que o mundo onde nós vivemos, ele é hostil na questão de servir a Deus. E eu sempre também falo para a igreja que a nossa salvação e vida com Deus, ela tem se individualizado cada dia mais. Se em outras épocas e tempos nós às vezes dependíamos certamente da comunidade, dos irmãos, das pessoas, isso está de certa forma se afunilando para um individualismo na questão da salvação, na questão da vida com Deus. Eu não posso mais olhar para o meu lado direito nem esquerdo e querer basear ou querer me fortalecer a minha vida espiritual na vida de quem está ao meu redor. Eu não estou aqui querendo, é claro, minar a questão da comunhão da igreja. Mas essa palavra, ela traz um despertamento para nós na questão de nós estarmos cada dia mais buscando a Jesus, tendo comunhão com Jesus. A gente sempre pensa assim que o indivíduo com a comunhão com Jesus, um crente, um servo de Deus, bênção para ele, bênção para a casa dele e bênção para a igreja. Cada vez mais que nós nos aproximamos de Jesus, temos comunhão com Jesus, a nossa fé, ela é mais fortalecida e a nossa caminhada para o céu, ela de certa forma, ela se tem uma facilidade maior, mesmo neste mundo hostil. Eu citei essa palavra, eu não quero aqui depreciar a questão de José e Maria. Não quero entrar no sentido literal da palavra, mas hoje eu quero realmente espiritualizar essa palavra. Até foi um acontecimento bem engraçado, né? Se a gente lê, quando a gente lê essa palavra, geralmente a gente vai logo em Jesus no meio dos doutores. Mas eu me ative a esses detalhes na questão da família de Jesus. E eu percebendo e lendo e fiquei prestando atenção, meu Deus, como é que se perde um filho numa festa, né? E eu estava prestando atenção aqui, lendo essa palavra, a gente percebe que a família de Jesus, ela era acostumada
ir uma vez, né, ao templo em Jerusalém para se adorar a Deus naquela festa que era costume deles, né? E naquela festa, no meio da festa, quando se findou a festa, eles voltando para sua casa, a Bíblia diz que a família caminhou, né, durante 3 dias, né, durante um dia, e a palavra diz assim que eles perderam a Jesus. A Bíblia diz que quando eles foram notar a falta de Jesus, já tinham caminhado durante um dia. E a Bíblia diz então que eles voltaram a procurar a Jesus. Como eu disse, eu não quero entrar na questão literal, mas eu quero espiritualizar isso. Eu quero trazer para os nossos dias hoje e pensar, eu pensando, você pensando, às vezes tem muitas situações que nos faz perder a Jesus dentro da igreja. Nos faz a estar aqui dentro da casa do Senhor e às vezes não ter aquele contato, aquela comunhão íntima com Jesus. E eu comecei a enumerar algumas situações e enumerei 3 delas que eu considero como às vezes um fator bem importante, né? E um fator que traz uma perca na questão da nossa vida e comunhão com Jesus. E a primeira delas que eu enumerei aqui foi a questão da religiosidade. A gente vai entender aqui que eles tinham o costume de ir à igreja. E eu notei aqui que a religiosidade, ela faz com que, de certa forma, percamos a comunhão com Deus. O que é o ser religioso? Eu entendo, e pela palavra de Deus até eu vejo Jesus, o próprio Jesus no seu ministério, ele enfaticamente criticando os fariseus, porque os fariseus eles eram meramente religiosos. A Bíblia diz que eles valorizavam os elementos do culto, mas não valorizava aquele que deveria ser cultuado. Eles valorizavam a igreja de Deus, mas não valorizavam o Deus da igreja. A gente sabe que o Deus da igreja é superior à igreja. O Deus da igreja é que tem que ser adorado. A gente vê que eles valorizavam as situações ao seu derredor, mas não prestavam atenção na sua comunhão com o próprio Deus. A Bíblia diz assim que eles valorizavam, Jesus condenavam o lavar das mãos, mas não o lavar do coração. Eles valorizavam a indumentária, mas não a vida com Deus. E nós vemos que às vezes o religioso, ele valoriza aquilo que está ao redor do culto, ao redor da vida cristã, mas não propriamente dito a sua vida de comunhão com Deus. Eu às vezes sempre cito para a igreja que tem pessoas que perdem comunhão pela cor da igreja. Eu sempre digo que quando a igreja se reúne, há muitas situações, o meu gosto, às vezes a minha preferência, ela tem que cair por terra em detrimento da minha comunhão com Deus e comunhão com a igreja. Eu posso vir a casa, eu estou citando igreja, mas isso é na nossa vida, né? Eu sempre falo para a igreja que às vezes se o pastor mudou a cor da cortina, eu gosto de verde, já não me adaptaria com essa cor, mas aí por causa da cor da cortina, hoje está difícil o negócio. Então a gente vê que a religiosidade, ela se atém aos elementos e não ao próprio Deus. E a religiosidade nos faz perder a comunhão com Deus, né? Eu estava conversando com o irmão hoje que a gente às vezes é de uma época que existia um monopólio de igreja. Existia uma igreja citada que era a única igreja. E eu aprendi às vezes os meus pastores antigos que se eu saísse daquela igreja, né, eu não tinha comunhão com nenhum, eu não tinha direito do céu. Eu não tinha direito do céu. Às vezes existia um monopólio. E a gente vê que tem muitas pessoas que se atêm às vezes à placa, à situação, à denominação, mas esquece da sua vida com Deus. E eu perco a Jesus na igreja pela minha religiosidade. Eu posso ser um religioso, né, e não ter comunhão com Jesus. Eu posso citar um exemplo bem claro e famoso, Paulo. Paulo, ele era um religioso. Paulo, poderíamos pegar ele, sentar com ele para conversar com ele, ele tinha a Bíblia na sua cabeça,
né? Ele tinha o Pentateuco daquela época, né? O livro da lei, a Torá, na sua cabeça, mas ele apenas se baseava naqueles elementos, mas não tinha comunhão com Deus que escreveu. Não tinha comunhão com Deus que estava falando dele ali. Ele, pela sua religiosidade, ele até permitiu, e a Bíblia diz que ele permitiu e consentiu na morte de Estevão, pela sua religiosidade. A Bíblia diz que ele pegava a carta dos principais da época, né, dos sacerdotes, né, daqueles que comandavam a igreja, para ir atrás dos cristãos, para que pudesse trazer eles e matarem eles. Ele era um religioso. Mas a Bíblia diz que um dia, no caminho de Damasco, ele teve um encontro com aquele que deve ser adorado. A Bíblia diz que a vida de Paulo, ela mudou, eu posso dizer, da água para o vinho. Ela mudou. A Bíblia diz que aquele que perseguia, agora estava sendo perseguido, por amor ao Evangelho, por amor ao Deus que ele pregava contra. Mesmo sem saber, às vezes até mesmo inconsciente, porque ele era um mero religioso. Irmão, hoje a gente está numa época, hoje que as pessoas perdem comunhão e a direção com Deus por pouca coisa. Quando eu digo que a salvação ela está individualizada, porque às vezes o relacionamento, às vezes a pessoa deixa de vir à igreja, deixa de servir a Jesus, deixa de fazer alguma coisa porque o irmão não olhou para ele, ou alguém não cumprimentou para ele, ou a gente vê que em inúmeras situações que você pode pensar que às vezes perdemos a comunhão com Deus. Então, religião é bom. Só que, irmãos, ela é um fundamento que é apenas um canal que nos leva à presença de Deus. Eu sempre entendo assim que a minha motivação maior, ela tem que ser sempre Deus. E a Bíblia fala aqui que, quando eu citei a questão que eles tinham costume, porque a gente vê que era às vezes mera religião, como eu disse, eu não quero depreciar a questão deles, mas espiritualizando, trazendo para os nossos dias, há muitas pessoas que também ele se envolve no costume. Eu acostumei a ser crente, eu acostumei a ir à igreja, e quando eu me envolvo no costume, simplesmente dito que a minha motivação, ela é o costume. Às vezes hoje, socialmente, eu costume, aí eu vou à igreja, e se você sabe que o centro da adoração nossa como igreja, quando nós nos reunimos, é Jesus. Eu tenho que chegar aqui e tem que cair por terra todas as nossas diferenças, coisa que o religioso não faz. Ele mantém as diferenças. A cor, se ele não gosta, se ele não coisa, a maneira de falar ou de pregar, a maneira de dirigir o culto, tudo isso consegue tirar às vezes a comunhão dele com Jesus. Mas se você vai à casa do Senhor, se você é um adorador de Deus, se você adora o Deus da igreja e não a igreja de Deus, você é um adorador e você tem comunhão com o Senhor. Religiosidade. A Bíblia diz também, e eu anotei outra coisa, que hoje tem muita gente perdido o foco, é a questão da distração. Como que pode perder um filho, esquecer de um filho numa festa? É um caso à parte, é curioso. Eu que tenho 4 filhas, poderia fazer chamada, né? Saía às vezes de algumas festas, eu saía catando. 4, né? E, meu Deus, cadê a fulana? Tá tudo aqui, né? Eu estou falando isso, mas trazendo para a nossa vida, às vezes, irmãos, a distração, ela tem tirado a nossa comunhão com Deus. E olha que o mundo que estamos vivendo, ela tem N situações, coisas que nos distraem. A gente vê aqui, irmãos, quando eu pensei em distração, eu logo pensei na visita de Jesus para as irmãs de Lázaro. Lembra? Jesus foi à casa de Marta e de Maria. A Bíblia diz que Jesus, ele, de certa forma, teceu uma crítica para Marta, quando ele disse que Marta, ela estava o quê?
distraída. Em algumas traduções diz distraída, afadigada com muitas coisas. E ele apontou para Maria e falou: a Maria escolheu a melhor parte, porque a melhor parte é aquela que não será tirada dela. Agora você, Marta, você está distraída, você está afadigada com muitas coisas. E hoje, irmãos, nós temos que entender. Eu sempre, quando eu leio a passagem de Marta, eu tenho que entender que a minha prioridade é Jesus. Se Jesus não foi prioridade da minha lista de sonhos e realizações, todos os demais itens da lista não vai acontecer da forma que eu quero e espero, porque tem coisas que só Jesus ele pode fazer por mim. A Bíblia diz aqui que então essa distração ela nos faz perder o foco. Estava pensando esses dias, irmãos, hoje a igreja, ela vive isso hoje. Que a distração, as igrejas hoje, como às vezes existe muito entretenimento, as igrejas hoje estão às vezes preocupadas, eu vejo pastores preocupados em chamar a atenção das pessoas com entretenimento para que as pessoas sirvam a Deus. Eu até entendo que isso de certa forma pode ser um chamariz, mas não tem força suficiente para manter a pessoa na presença de Deus. E isso tem que partir às vezes de nós pessoalmente. Não estou criticando quem usa de artifícios para chamar a atenção, mas nós vamos ver que as pessoas precisam ser às vezes distraídas com entretenimento para ver a Jesus. E se mantém isso como foco, ele não tem força para ter uma vida, para ser salvo. A gente vê, irmãos, que as pessoas hoje estão de certa forma. Por que Jesus às vezes falou para Marta? Porque ela estava distraída. A Bíblia diz que Jesus estava no lugar, mas ela não ligou que Jesus estava no lugar. Enquanto que Maria, quando Jesus chegou na casa, vamos entender assim, que ela parou de fazer tudo e foi dar atenção a Jesus. Ela priorizou a presença de Jesus. E nós vemos que hoje nós estamos num mundo em que existe uma distração. Eu distraio com as minhas situações, com as minhas coisas. Eu às vezes não priorizo mais as coisas de Jesus. Se eu fosse citar aqui muitas coisas, né? Eu sempre às vezes falo para a igreja, né? A gente perde às vezes horas e horas no Facebook. A gente perde horas e horas no WhatsApp. No meu tempo de criança existia 4 televisões só, né? Você ligava o canal lá, só tinha 4 televisões. Passava uma outra, acabava, não tinha mais. Hoje tem 390 canal. Pessoa, eu estou citando isso no modo geral. Aí, irmãos, eu quero ser abençoado, eu quero ter comunhão com Jesus, eu quero sentir presença de Deus, mas às vezes eu não me preocupo em me preparar para cultuar a Deus, para buscar a Deus, eu não me incentivo, eu estou envolvido, eu estou distraído. Às vezes eu não tenho mais costume da oração, porque eu não tenho tempo. Eu digo assim, a minha vida é corrida, muito corrida. Pastor, eu tenho uma correria na vida. Por isso que Paulo manda eu remir o tempo, eu aproveitar bem o tempo. Aproveitar o tempo. E eu digo para você, irmãos, é simples isso aí, mas alguns minutinhos que você gastar não. Hoje eu vi o Sandro falando, vou retirar, gastar não. Que você investe, né, em Jesus, na oração, na comunhão com Ele, no começo do seu dia, vale para o dia inteiro. Eu sempre digo assim, que as pessoas estão tão corridas, e distraídas, e envolvidas, que as pessoas estão fazendo a oração do caçador, né? Um joelho no chão e o outro a perna em pé. Ou às vezes ele pega o ônibus 6 horas, ele levanta 10 para 6, aí ele vai orar um minutinho, nem um minutinho, ô Senhor, abençoa, está passando lá. Aí eu quero ser abençoado, quero sentir presença de Deus. Aí eu denomino às vezes os meus cultos frio. Eu perco Jesus na igreja. Aquele culto hoje está frio, terrível hoje. O pregador não pregou nada. Não estou tirando a nossa responsabilidade, mas às vezes a irmã não cantou nada.
Quando às vezes eu estou distraído, eu começo a ter em situações também só na questão material, né? Eu percebo todas as coisas, menos que Jesus está presente. Eu percebo que alguém desafinou, eu percebo que alguém sentou errado, eu percebo que às vezes o vestido da irmã está diferente, eu percebo que às vezes a gravata está torta, eu percebo às vezes que muitas situações, mas não consigo notar que Jesus está ali. Estou distraído. Aconteceu com Marta, né? Jesus estava na casa dela, irmão. E ela, mesmo assim entendendo-se que ela... Não, Jesus, o senhor fica um pouquinho aí que eu tenho que fazer, tenho que lavar minha louça, eu tenho que varrer minha casa. Não estou dizendo que isso é errado. A Cristina leu um livro muito interessante, né? Que fala das duas situações, da Marta e da Maria. É necessário o que Marta faz, só que não é prioridade. É isso que nós temos que entender. Distração me faz perder a Jesus na igreja. Para mim encerrar, irmãos, outra coisa que eu anotei aqui: insensibilidade. Não tenho mais sensibilidade com as coisas de Deus. Não consigo discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é. E como eu não consigo mais ter essa relação, eu estou insensível. Não consigo mais sentir Deus. Eles andaram um dia. Não foi um dia? Um dia. Foram descobrir que Jesus não estava ali depois de um dia caminhando. Às vezes a insensibilidade, trazendo para o nosso espiritual. E essa insensibilidade, tem uma coisa acontecendo no nosso mundo, no meio da igreja hoje, chamado relativismo espiritual. Nada, eles pregam assim que nada é absolutamente certo ou errado. Tudo é relativo. Só que a Bíblia fala, irmãos, que as verdades de Deus, elas são absolutas. Tem muitas verdades de Deus que não tem barganha, não tem troca, não tem negócio. O que Deus falou está dito. A doutrina do pecado, mesmo que era pecado no dia de Adão e Eva, é pecado hoje também. Eu sempre digo para a igreja assim que há muitos anos atrás, alguns irmãos devem ter pegado que ouvir rádio era pecado. Não era? Ter rádio em casa cortava a comunhão. Mas por que nos dias de hoje não é pecado mais? Porque nunca ouvir rádio foi pecado. Nunca. O que é pecado sempre é pecado. E o relativismo, ele vai pregar assim que nada é absolutamente exato, certo. E eu vivo em relação aonde eu estou. Eu cito isso aqui como, eu vi falei na igreja, crente camaleão. Apesar que o camaleão ele faz aquilo para se proteger. Agora crente faz isso para se esconder, é relativo. Então ele é da cor conforme está o ambiente. Se vai prejudicar a vida dele, família dele, se pregar muito vai prejudicar, vou parar de pregar. Se condenar o pecado vai me prejudicar aqui aonde eu estou, eu paro de pregar contra o pecado. A gente vê que isso às vezes faz com que nós percamos o contato com Deus. Insensibilidade. Eu sempre, quando falo em insensibilidade, eu lembro de um médico legista. Não sei porque eu lembro. Eu fico entendendo que quando ele saiu da faculdade, ele arrumou um serviço, ele foi analisar o primeiro corpo. Eu creio que ele analisou, irmãos, de uma forma assim bem crítica. Ele pensou na mãe da pessoa que estava ali, pensou por que morreu, aquela situação, aquela dó, aquela comoção. Isso foi o primeiro dia, o segundo dia. Passou um mês, ele já não estava tratando mais da mesma forma. Ele estava tratando aquilo como uma coisa comum. Passou um ano, irmão, se você vê um médico legista ou alguém preparar, você vai ficar escandalizado. Por quê? Ele perdeu a sensibilidade. E às vezes nós perdemos a sensibilidade espiritual. Não sabemos mais o que é certo e o que é errado. Não sabemos as tendências mais, se ela é de Deus, se não é de Deus. Há muitas coisas que mudamos, temos que mudar, mas há muitas coisas que Deus não aprova. Eu tenho que ter sensibilidade para saber o que é de Deus e o que não é de Deus. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, a vida do crente é uma ascendente, não uma decrescente. E também não pode ficar estagnado.
E tem muita gente que está estagnado, não cresce. Ele não vai para baixo nem para cima, fica no meio ali. Porque ele está insensível. Nós vemos, irmãos, que a insensibilidade, ela traz para nós uma perca. Eu não sei mais o que eu faço. Então essa palavra, ela traz para nós um despertamento. Nós temos que viver em Cristo, temos que buscar a Cristo. Nós temos que entender que é Cristo, que é Jesus, que nos abençoa, que nos abre porta, e é o único que nos prepara um céu e que tem poder de nos levar para o céu. Eu tenho que entender que a igreja em si, a denominação em si, é tudo aquilo que está ao meu derredor. Se eu não estiver em comunhão com Jesus, nada vai adiantar. Eu posso perfeitamente perder essa comunhão com o Senhor. Eu citei essa palavra, que já estou encerrando, apenas para a gente entender que vida com Deus vale a pena. Você buscar o Senhor, você ter comunhão com o Senhor. Quando eu tenho comunhão com Deus, eu vou me ater a Deus, eu vou buscar Deus, eu vou servir a Deus. Eu não vou ficar aí zangado com Deus por qualquer coisa, não vou me rebelar por qualquer coisa, não vou deixar de fazer por qualquer coisa. A gente que é pastor, a gente sabe disso. Tem pessoas que qualquer coisa aconteça, se alguém torceu o nariz, pastor, não vou cantar mais. Pastor, não vou pregar mais. Pastor, estou entregando para o senhor aqui, ó. Quero mais esse negócio não. Eu fiquei pensando que eu louvo a Deus que de certa forma eu fui, de certa forma, ensinado a buscar a Deus. E saber que nós vamos cumprir o nosso papel nesse corpo de Cristo, quando o nosso foco principal, quando a nossa motivação principal se chama Jesus Cristo. Quando Ele é a nossa motivação, irmãos, eu passo por cima de tudo, eu vou fazer a obra de Deus, eu vou servir, eu vou cultuar a Deus. Para mim encerrar, por que Jesus, ele quando conversou com a mulher samaritana, Jesus ele eliminou os elementos, o local do culto, ele transportou isso para dentro de mim. A mulher falou para ele, olha, aqui em Samaria, eu ouvi falar por aí que é só aqui que adora o Senhor, a Deus. Aí eu também ouvi alguns falar que é só lá em Jerusalém também que adora a Deus. Jesus falou, não. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aleluia, glória a Deus. Isso é para nós, servir a Deus. Aleluia, amém? Que Deus possa abençoar a igreja. Deus abençoe a cada um dos irmãos esta noite, amém? Eu agradeço, em nome de Jesus.